Olá, muito bem-vindo ao nosso Momento Bem-Estar. Hoje vai ser um caos. Eu vou contar pra vocês um caos de uma amiga. Que é algo bem pesado, bem complicado, mas que muitas pessoas com certeza passam por isso e não percebem. Como eu tô sem tempo, eu resolvi fazer o seguinte: trazer vocês para trabalhar comigo. Enquanto a gente conversa, eu vou guardando os lápis, que eu acabei de terminar minha mandala, eu tenho que guardar os lápis direitinho. Essa minha amiga, foi há mais ou menos uns 20 anos atrás, ela teve uma crise de burnout. Hoje em dia nós sabemos que é burnout. Só que antigamente não se sabia, né? Então era crise de estresse, essas coisas todas. Então ela trabalhava, estudava na época, tinha filho pequeno, tinha um marido. Então, no trabalho dela, ela se exigia demais, ela trabalhava demais, sábado, domingo, né? Então, quando precisavam dela, ela não sabia dizer não. Então, ela foi se aprofundando cada vez mais nessa questão do trabalho. E aí, o que aconteceu? Teve uma vez que ela começou a perceber que ela já não dormia mais direito, que ela começou a tremer, ela começou a esquecer as coisas, tipo assim, ela ia para um determinado bairro e para sair daquele bairro ela não conseguia. Ela falava assim, ué, mas então ela parava no meio da rua, ela pedia informação a caminhoneiro. Há 20 anos atrás a coisa era mais calma do que hoje, né? Então ela fazia isso. Então às vezes ela 9 horas da noite já estava perdida em algum bairro do Rio de Janeiro. E ela começou a perceber que ela estava com esse tipo de problema. Só que até então ela nunca imaginou que fosse algum problema emocional, alguma coisa que estava realmente gritando dentro dela. E ela então continuou, né? Continuou lá na vida dela e tal. Chegou um dia que ela teve uma discussão muito séria com um cliente. E isso foi um gatilho para ela estourar. Mas ela não estourou com o cliente. Ela foi para casa e falou assim, não, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou arrumar minha casa. Largou o trabalho, largou tudo e começou a arrumar a casa. Começou a fazer faxina, os filhos estavam na escola, na creche. E aí ela começou então a fazer a faxina, tomar um vinhozinho, fazer faxina, tomar um vinhozinho. E nisso ela falou, eu tô muito tensa, vou tomar um remédio. E tomou um remédio antidepressivo, então misturou tudo, né? A conclusão, ela parou no hospital, foi uma coisa muito profunda, porque ela foi internada, tiveram que fazer lavagem estomacal nela, porque a coisa realmente foi profunda. Claro, ela não tinha intenção de se suicidar. Porém, devido ao problema, né, formado ali naquele momento de bebida e remédio, e todo o estresse que ela estava vivendo, ela só queria parar a mente dela, ela só queria, na verdade, se afastar daquilo tudo. Então, realmente foi algo muito forte, porque ela não conseguiu identificar ali o transtorno que ela estava vivendo, ela não conseguia dizer não, ela não conseguia perceber o que estava acontecendo, se afundando cada vez mais. Para ela, aquilo tudo era normal. Então, as emoções, os transtornos que ela estava ali vivenciando, ela não tinha noção. Ela não sabia onde ia parar. Ela não, sabe, ela não se conhecia o suficiente para entender que ela tinha chegado no limite dela antes desse dia, tá? Isso aí foi só a última gota no copo. E aí, o que aconteceu? Depois disso, ela ficou um bom tempo afastada do trabalho. Ela entrou numa depressão profunda, profunda, tanto é que ela ficou meses sem trabalhar, sem dirigir. Claro que o marido dela deu o maior apoio para ela, né? Tomou conta dos filhos, a família também ajudou pra caramba. E então ela decidiu que ela não queria mais aquele tipo de situação na vida dela. E aí ela mudou de carreira, né? Ela foi para outra carreira. Porém, agora que começa a história. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida. Porque a gente vivencia situações que nos machucam muito, que nos ferem profundamente, e a gente não percebe as consequências daquela situação, sabe, daquela dor. A gente não percebe. Então, isso se transformou na vida dela um trauma. Qual trauma? Da depressão, da ansiedade, do medo, do excesso, sabe, de exigências com ela, porque ela tinha que acertar, ela tinha que continuar, ela tinha que fazer, ela tinha que apresentar resultados. Então, a depressão ficou dentro dela como
através das emoções. Claro que ela foi se recuperando com o tempo, tomando remédio, né, fazendo análise, ela foi devagarzinho, foi. Porém, ela conseguiu se recuperar, ela foi para o novo trabalho dela, foi sucesso também. Porém, todas as vezes que ela precisava enfrentar uma situação, tipo, por exemplo, entregar um trabalho, fazer uma palestra, criar algo que fosse assim, algo muito grande, algo que ela via como grande, algo novo na vida dela, ela brecava. Ela simplesmente paralisava e largava tudo. Ela falava que não conseguia, ela tinha que ficar dentro do quarto, como se ela estivesse fugindo daquela responsabilidade. E aí que começa, porque ela veio conversar comigo justamente sobre isso. Ela tá num projeto muito grande agora e que ela tá sentindo que ela tá, sabe, ela tá freando aos poucos, ela tá parando devagarzinho, ela não tá como realmente ela é. Ela não está efetivamente envolvida no projeto, porque toda hora vão cobrar dela como é que tá a situação, já tá terminando, e aí, tem que dar certo. Então, isso tá fazendo com que ela fique paralisada emocionalmente, tá? E profissionalmente também. Então, ela conversando comigo, assim, sem o menor compromisso, tá? E eu consegui captar e entender o que estava acontecendo. O que aconteceu? Tudo que aconteceu com ela no passado, ela trouxe as recordações do tipo, as emoções, tudo que ela sentiu naquela época, todo o desespero, a depressão, o medo, a pressão psicológica, tudo isso formou um trauma nela. Então, o que ela hoje ela associa? Tudo que chega de novo, tudo que é pressão em qualquer campo da vida dela, tá? Não é só profissional, não. Pressionou ela, exigiu dela demais, ela automaticamente, aquelas emoções, elas brotam. Então é o gatilho dela. Então toda pressão faz emergir dela os traumas do passado em relação ao borderline dela, em relação à depressão dela, tudo que ela passou. Quantos de nós não vivemos isso? Quantos de nós passamos por situações na nossa vida e que hoje nos causam tanto mal, nos freiam, nos brecam, né? Fazem com que a gente não consiga realizar nossos sonhos, nossos projetos. E a gente não percebe. A gente não percebe que a gente está vivendo aquela situação. E quando a gente percebe, a gente não sabe de onde está vindo, o porquê que está vindo. Mas eu não entendo por que eu não consigo fazer tal coisa, por que eu não consigo ser positiva, por que eu não consigo me relacionar com outra pessoa. Enfim, são várias emoções que despertam outras emoções. São acontecimentos que despertam outros acontecimentos que estão guardados dentro de nós. Então o inconsciente, ele guarda uma lembrança, ele guarda um acontecimento. Ele guarda tão guardado que às vezes a gente até esquece, ou então não associa aos acontecimentos atuais, às nossas emoções atuais. Então, preste atenção, de repente você está passando por uma situação dessa. Então isso é um trauma pós-traumático, você sofreu um trauma depois de um outro trauma, de uma situação traumática, você teve um trauma. Esse trauma, ele emerge sempre que você passa por situações semelhantes. E aí você breca, você paralisa. Isso pode causar ansiedade? Pode, porque a ansiedade vem do quê? Vem do medo. Então, a saída é que a gente tenha o quê? Um autoconhecimento, é que a gente pare para a gente analisar quem nós somos, como que nós reagimos a determinadas situações, a acontecimentos, como é que eu consigo conviver com tudo ao meu redor, com o meu estilo de vida, com o meu estilo de pensar, com as pessoas que estão ao meu redor. Será que eu tenho algumas reações inesperadas? E de onde vêm essas reações? Vem do medo. Por quê? Esse medo, ele tem uma resposta. Provavelmente, talvez não seja tão presente, tão momentâneo, né? De uns tempos mais atuais, vamos dizer assim. Mas talvez seja de algo que aconteceu no teu passado e que você traz para o presente. Então você abre uma janela killer, como a gente fala. Ou então é um despertar.
E essa emoção que te trava, que te bloqueia, ela precisa ser tratada. Mas não adianta tomar só o remedinho. Não adianta fazer só, sabe, passear, gastar, comprar compulsivamente, comer compulsivamente, se autodepreciar, achar que ter baixa autoestima. Não. Tudo isso é consequência de você não saber lidar com essa emoção, com essa dor que está dentro de você. Então o autoconhecimento, ele traz essa dor. Ah, Lúcia, mas eu não quero conviver com essa dor, eu não quero lembrar, eu não quero sentir. Mas ela está dentro de você. Então você precisa olhar para ela. Você precisa dar atenção para ela. Porque ela quer conversar com você. E você conversa com ela. Porque você só vai superar quando você ressignificar essa dor. Quando você aprender a lidar com ela, olhar para ela e saber que aquilo que aconteceu no passado pode ser que nunca mais aconteça, porque você ganhou experiência. O passado, bom ou ruim, ele nos faz, ele nos torna quem nós somos hoje. E nós nos tornamos aquilo que nós permitimos. Porque tem pessoas que passam pela mesma experiência, mas têm reações totalmente diferentes, têm aprendizados totalmente diferentes. Por quê? Porque o conhecimento de mundo delas são totalmente diferentes. A personalidade, os conceitos, as visões. Então a gente tem sempre que se autoconhecer. Porque a gente, pensando bem profundamente sobre as nossas ações, reações, né, nossas emoções, a gente consegue prever mais ou menos aonde tudo aquilo vai dar. Qual vai ser o resultado de tudo aquilo. Então, eu aconselho a você a parar para pensar, analisar a sua própria vida, se autoanalisar. É importante você meditar. O que é a meditação? A meditação é você parar a sua mente. Mas você não precisa ficar somente na posição de lótus. Você pode meditar pintando uma mandala terapêutica, aprendendo a meditar durante a pintura de uma mandala. Você pode meditar também, por exemplo, fazendo a sua unha, fazendo uma comida, varrendo uma casa, dirigindo. Por quê? Porque a meditação é a atenção plena. E é a hora que você se conecta com você mesmo. Você vai pegar um determinado assunto que está te incomodando naquela hora. Às vezes você nem sabe que aquele assunto está te incomodando, mas ele está te incomodando. E aí ele surge. Por quê? Porque na atenção plena você está no presente. O seu ego, ele murcha um pouquinho e o seu eu sobrepõe a ele. E o diálogo é muito mais tranquilo. Porque na verdade o eu está no corpo mental. Só que abaixo dele tem o corpo emocional. E esse corpo é do nosso problema, porque é o corpo das emoções. E nesse planeta Terra, as emoções é que nos derruba. E nós viemos aqui justamente para aprimorar esse corpo, que é o corpo emocional. Então, quando a gente silencia as nossas emoções, que a gente deixa o passado, deixa o futuro e fica no presente, o corpo mental, ele consegue conversar com você. E dali saem muitos conselhos maravilhosos, saem soluções, saem contatos espirituais. Você vai se transformando, você vai se conhecendo. E nesse diálogo você consegue muitas respostas em relação às suas emoções desequilibradas, a traumas, a bloqueios que você tenha. Você descobre muitas coisas. Então o meu conselho é esse, é que você se dê esse tempo. Dê esse tempo para você. Tire tempo para você ter contato com a natureza, para você fazer uma saída só você mesmo. A solitude é maravilhosa. A gente precisa entender que a solitude é um amor incondicional conosco mesmo. É a gente se auto-amar, se auto-ajudar, se auto-valorizar. E também tem a vibração, né, gente? Eu sou uma terapeuta emocional, então eu falo de vibração. Quando nossa vibração ela tá muito baixa, a gente não consegue ter uma noite de sono boa, a nossa saúde fica muito precária. Isso é, a gente vive resfriado, a gente vive com dor de cabeça, a gente vive sem vitalidade, a gente vive com dor de cabeça, dor no estômago e muitos outros problemas. Várias doenças psicossomáticas, que são doenças emocionais, que se refletem no corpo físico. Então, é importante você parar, dar essa paradinha na sua vida para você fazer uma análise de como
você está se comportando mediante a tudo que está acontecendo na sua vida. Para você se autoconhecer. Porque quando você se autoconhecer, você vai conseguir compreender como você se estressa, o porquê que você se estressa, qual é o gatilho do seu estresse. Você conhece? Você sabe qual é? O que realmente tira você do prumo? Por que tira? Será que é algo do presente ou algo do passado? Você tem como lidar com isso? Você tem como conversar com esse com essa situação do passado? Tudo isso você tem que analisar. E é importante, porque no momento que você analisar, você vai conseguir identificar e resolver esse problema. Você não vai mudar o passado ninguém muda. A gente pode aceitá-lo, a gente tem que aceitar o passado. Porque tem pessoas que pensam no passado e se condena, se julga, se culpa. Não. O passado, ele é experiência. Ele nos torna quem nós somos hoje. E o que nós somos hoje, nós podemos escolher, como eu já disse anteriormente. A gente pode escolher como nós vamos reagir, como nós vamos interagir com o passado. Ele passou, como água embaixo da ponte, passou, não volta mais. Ficamos só com as impressões. E aí a gente pode pegar essas impressões e transformá-las em quê? Em criações positivas, experiências. A maioria das pessoas, elas se condenam, elas se culpam muito pelos seus erros. E quando não, olha que coisa interessante. Como eu disse, o passado é a experiência. Ele nos transformou em quem nós somos hoje. Então tem pessoas que passam por várias situações no passado e não tiram nenhuma experiência. Então o erro continua. Ele vai se repetindo constantemente. Nós somos uma caixinha que nós precisamos sempre estar sendo analisado o que tem ali dentro. A construção dessa caixinha é dia após dia. São os acontecimentos da nossa vida. E a gente tem que estar sempre reavaliando tudo que está dentro dessa caixinha. E aprender com esses acontecimentos e também buscar sempre o lado positivo. Tem gente que acha que tudo de ruim que aconteceu foi para destruí-la. Foi fulano que mandou uma energia ruim. Foi ciclano que mandou uma macumba. Foi fulano que tem olho grande. Peraí. Só um minuto. O que acontece na nossa vida é porque nós permitimos. Então, se tem pessoas ao nosso redor, nosso convívio, que penetra na nossa energia, que penetra na nossa vida, que entra na nossa casa e faz essa bagunça, porque nós estamos deixando. Então, você tem escolhas. Às vezes, você não está vendo que essa pessoa traz esse tipo de situação, de resultado para sua vida. Mas se você parar para pensar ao redor, como é que é a sua vida, como é que surgem os acontecimentos, você vai começar a perceber que tem alguma coisa errada. Ah, mas eu não faço nada para ter isso. Não, mas as suas emoções desequilibradas, né? Você não entende as suas emoções, seus pensamentos, suas escolhas. É isso que você tem que analisar, porque elas precisam ser positivas. Você precisa ter autoestima, você precisa escolher bem as suas companhias, você precisa entender da onde está vindo essas energias todas que você acha que estão aí, ó, para te destruir, para te fazer mal, para tirar tudo aquilo que você conquistou. Então isso causa ansiedade, porque te dá medo. E o seu cérebro, né, ele projeta, seus pensamentos são projetados para o futuro e já dão desfechos horrorosos. Então você cria o que é uma ansiedade muito grande em cima de todos esses acontecimentos que você está colocando tudo numa panela só e misturando passado, presente, futuro, passado, presente, está tudo misturado e você não acaba que você está sempre mais enrolado do que carretel e você começa então a culpar os outros ou então a se culpar. Aí, na verdade, a solução é justamente você parar para analisar você, a sua vida, as consequências das suas atitudes, as pessoas que estão ao seu redor e saber que aquilo tudo está acontecendo porque você permitiu, porque você deu brecha, porque você não está querendo mudar, você não está querendo sair da sua zona de conforto para você se deparar realmente com quem você é. A transformação, ela pode ser dolorida, mas ela é fabulosa, ela é fantástica. Porque
Porque quando a gente muda aqui dentro, tudo ao nosso redor vai se modificando, entendeu? Então é importante esse autoconhecimento, você ter consciência de quem você é. Você ter consciência de que o passado ele não é para te destruir, mas ele é para te ajudar na sua evolução emocional, para te ajudar na sua evolução aqui nesse planeta. Então, procura adquirir o hábito de meditação, porque a meditação traz o autoconhecimento. É por isso que eu estou sempre ensinando você a pintar mandalas e durante a mandala fazer sua terapia. Se autoconhecer através da técnica de atenção plena. Então existe essa técnica que é transformadora. Terapia com mandalas mudou minha vida, ela muda a sua também, como já mudou de centenas de meus alunos e pacientes. Então eu estou sempre falando para vocês que o autoconhecimento ele é essencial na nossa vida. Porque aí a gente vai ver onde está errando, onde nós estamos errando. Vocês vão ver aonde vocês estão, onde vocês precisam melhorar, onde vocês estão errando. Quais são as qualidades de amigos que você tem, de situações que vocês estão envolvidos. Será que realmente é necessário passar por tudo isso? Então são situações que a gente não pode fingir que não está vendo. Que a gente não pode fingir que a gente não está sentindo. Não guarda aqui dentro, porque causa doença. Fala, se expressa, com educação, com calma. Mas você tem que se expressar, você tem que chegar na conclusão do motivo de determinada situação na sua vida. Isso é essencial para que você saia dessa situação que hoje você se encontra. Como a minha amiga saiu. Hoje ela consegue terminar os projetos que ela tem que terminar todos os planos, né? Que ela traça para a vida dela, seja pequenos ou grandes, ela vai dividindo. Então ela vive um dia de cada vez. Não, hoje eu vou pegar e vou fazer até aqui. E até ali ela faz. Depois, no dia seguinte, ela planeja um outro movimento, uma outra ação, e ela vai devagarzinho, ela vai chegando lá. Então hoje ela tem a consciência de que ela tem esse bloqueio, que ela tem esse trauma, que ela traz esse trauma, mas todos os dias, quando ela supera aos pouquinhos esse bloqueio, ela vai se libertando. A nossa mente é uma caixinha poderosa que vai guardando tudo ali dentro. E nossas reações emocionais estão sempre ligadas a esses acontecimentos que estão lá dentro, mesmo que a gente não lembre. Então, o autoconhecimento é necessário. É um conselho que eu dou, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo informal. Não se esqueçam, dá um pulinho lá no Instagram, @terapia.com.mandalas. Pinte uma mandala comigo, faça uma terapia com mandalas comigo, que vocês vão ver uma mudança extraordinária na vida de cada um de vocês. Por quê? Porque elas oferecem só coisas maravilhosas. Principalmente paciência, resiliência, descoberta, autoconhecimento. São tantas modificações na nossa vida que a gente, depois de um tempo, sabe, sempre em conexão com as mandalas, a gente para e pensa, nossa, como hoje eu sou uma pessoa diferente. Tá certo? Acabei de arrumar meus lápis. Tudo bonitinho. E um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.